Este é o momento de edificação da palavra. Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. O texto que nós vamos ler é 1 Pedro 3, de 13 a 22. 1 Pedro, capítulo 3, de 13 a 22. A página 251 da nossa Bíblia comemorativa. 1 Pedro 3, 13 a 22. Eu vou começar lendo o primeiro versículo, e a igreja lê o seguinte e a gente lê o último em conjunto. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, todos, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhes subordinados anjos e potestades e poderes. Hoje nós teremos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor no texto que nós já lemos juntos. E para aqueles que nos visitam, nós estamos nos cultos vespertinos, nos cultos das 19 horas. Nós estamos no 8º sermão de uma série expositiva na primeira epístola de Pedro. Esse é o 8º sermão. Nós viemos, logicamente, desde o primeiro capítulo. Só para que os irmãos se situem, a série chama-se Inabalável, a Esperança do Povo de Deus. E hoje nós temos a oportunidade, o privilégio de nos debruçarmos diante desse texto. E antes de começar, eu gostaria de citar uma frase de John Knox, que ficou muito conhecida por expressar a certeza que ele tinha de que, independente do que acontecesse ao seu redor, o Senhor Todo-Poderoso continuava no controle de todas as coisas na sua vida. E a frase muito conhecida desse irmão é a seguinte: com Deus ao seu lado, o homem está sempre em maioria. Com Deus ao seu lado, o homem está sempre em maioria. Nós podemos declarar várias vezes que, de fato, nós cremos que nada foge do controle de Deus. No entanto, o que fazer quando o sofrimento chega até nós, nos amedronta a ponto de tirar a nossa paz? Pedro já havia dito aos seus leitores que o cristão, ao contrário do que humanamente nós podemos pensar, imaginar, o cristão não deve ser aquele que responde mal com mal.
Ele já havia falado aos cristãos de sua época que eles deveriam ser um povo que buscava o bem, mesmo num mundo mau. Nós já temos visto nos últimos domingos que Pedro está falando para pessoas que estão envolvidas em profundo sofrimento, em profunda luta. E ele começa o versículo 13, se você fechou a sua Bíblia, eu convido você a abrir novamente em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pedro inicia no versículo 13 a sua explicação de como cristãos vivem em meio à dor e a sofrimento. Como cristãos podem olhar para a vida e terem suas atitudes distintas do mundo, mesmo inseridos em um contexto de profunda angústia, de profunda dor. É por isso, por conta desse contexto, que eu quero convidar vocês a compartilhar a mensagem com o tema: o que os cristãos aprendem com o sofrimento. O que cristãos aprendem com o sofrimento. Alguns anos antes de Pedro escrever a sua carta, Jesus havia dito aos seus discípulos em Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12 o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Dentro desse pensamento, tanto da realidade de Pedro, dos irmãos aqui que receberam essa carta, quanto anos antes, Jesus e os seus discípulos, fica evidente que mesmo os filhos de Deus passam por dores, por sofrimentos e até mesmo por perseguições enquanto vivem na terra. Isso não deve ser uma novidade para cada um de vocês, para cada um de nós. Pedro, no versículo 13, ele não nega essa realidade, mas a sua pergunta inicial é uma pergunta quase que retórica e claramente traz uma resposta negativa. Quem vai fazer mal a vocês se vocês fizerem o que é bom? A resposta quase que óbvia é: ninguém. Ninguém vai perseguir vocês se vocês fizerem o que é bom, talvez surgiria na sua mente. Em situações normais, ninguém seria perseguido por fazer o bem. Mas o mais importante, no versículo 13 de 1 Pedro 3, é a atitude constante do cristão em toda a sua vida. Ser zeloso do que é bom. Ou, em outras palavras, perseguir em todas as suas atitudes o que é bom. Pedro se refere aos cristãos como um povo que deve gastar as suas energias com a prática do bem. E nós sabemos que esse bem não é um bem relativo, mas é um bem que aponta para a lei de Deus e sua santidade. O que Pedro está dizendo é que o cristão tem como marca, em meio ao sofrimento, perseguir o bem, obedecer ao Senhor, continuar sendo instrumento do Senhor, mesmo que o mundo o maltrate enquanto ele faz o bem. Nós não agimos de forma dura porque o mundo é mau. Nós não agimos com cinismo porque o mundo é mau. Nós não agimos com mentira porque o mundo é mau. Nós não usamos de artifícios pecaminosos para lidar melhor aparentemente porque o mundo é mau. Nós não agimos conforme o meio difícil que vivemos. Pedro está dizendo: independente do que vocês passarem, independente se maltratarem vocês fazendo o bem, continuem perseguindo o bem.
Nós não somos coerentes com o meio no qual nós vivemos. Nós vivemos de forma coerente com aquilo que nós cremos. E no versículo 14, Pedro vai mostrar que mesmo que o cristão busque sempre o bem, mesmo que nós persigamos o bem, mesmo que nós, em meio às dificuldades, glorifiquemos ao Senhor na nossa vida, obedeçamos a Ele, Pedro vai mostrar que o sofrimento ainda assim venha nos incomodar e que a dor nos causa sofrimento. E esse trecho, versículo 14, parece consideravelmente parecido com o trecho do Sermão do Monte lido anteriormente, no qual Jesus fala sobre uma alegria que é muito maior do que a dor do sofrimento. E Pedro vem dizer: ainda que vocês venham a sofrer, vocês são bem-aventurados, vocês são muito alegres. Ainda que vocês venham a sofrer, existe uma alegria maior do que a dor. Bem-aventurados sois, felizes vocês são, se forem perseguidos por causa da justiça. Se o mundo te perseguir e infligir dor sobre você, porque você honra o Senhor, não tenham medo, não fiquem ansiosos. Como Jesus disse, vocês receberão uma recompensa maior nos céus. Depois de perseguir o bem, mesmo num mundo mau, o crente mostra que em meio à dor existe uma alegria maior do que o sofrimento. Essa alegria independe das circunstâncias. Essa alegria não tem a ver com como o mundo nos trata, do que o mundo nos chama. Essa alegria tem a ver com a obra salvadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pedro está falando para irmãos que estão em profunda dor, perseguição, que temem pela sua vida, dizendo: se alegrem, não tenham medo, não cedam às ameaças. Quando nós fazemos o bem e ainda somos confrontados com terror, com medo, com ameaças, nós precisamos crer na certeza de que a palavra de Deus, de que o Senhor, através do seu Espírito Santo, nos fortalece, nos consola, nos alegra. Nós não podemos deixar que as crises, que existem, que a saudade, que a dor do luto, que o medo, nós não podemos deixar que o sofrimento, num geral, nos deixem com os olhos tapados com a alegria e a esperança do futuro que há. Há mais motivos para se alegrar do que motivos para ter receio. Haverá uma recompensa nos céus e nós viveremos eternamente ao lado do nosso Senhor. Nem sempre nós seremos livrados do sofrimento. Nem sempre a vontade do Senhor será como a nossa. Nem sempre nós deixaremos de chorar. Mas Deus é quem faz a alegria brotar em meio às lágrimas daqueles que o buscam. A forma do cristão viver em meio ao sofrimento é a perseguição do bem, mas é a alegria, é a certeza da alegria do Senhor. E o versículo 15 é muito utilizado para explicar que o crente deve estar preparado a qualquer momento para explicar sobre a sua fé, para se defender de perseguições e evangelizar aqueles que não conhecem a palavra. Mas o contexto no qual Pedro escreve é um contexto de sofrimento, de luta. Não é um contexto confortável como o nosso no Rio de Janeiro, no Brasil.
E Pedro revela então que o sofrimento é para o cristão uma oportunidade de defesa, de testemunho da fé cristã. O sofrimento, do cristão, ele tem também uma forma de testemunho ao mundo de que nós, em Cristo, temos uma outra perspectiva sobre a vida. Então, Pedro vai dizendo, olha, quando vocês forem confrontados e defenderem a fé, no versículo 16 ele fala, façam isso com mansidão, com temor, com boa consciência. Isso nos leva a entender que quando confrontados, nós não podemos ser aqueles que agem com raiva, com murmuração, com revolta. Isso tem a ver com a nossa vida real e também com a nossa vida virtual. As redes sociais viraram um território de ódio. E cristãos defendem vários tipos de narrativas com ódio. Seja no mundo virtual, seja no mundo real. Nós somos chamados em meio à dor, em meio ao sofrimento, a testemunhar com mansidão, boa consciência e temor. Nós não devemos temer quem nos persegue. Nós não devemos temer aqueles que causam dor em nós. Mas devemos temer a Deus, que é superior em poder e em majestade do que tudo e todos. O que Pedro quer dizer aqui com santificar a Cristo, ou separar a Cristo, é justamente isso, de que o cristão precisa reconhecer que Cristo é o Senhor e Rei, e sendo Cristo o Senhor e Rei, é a Ele que devemos temer. É como o profeta Isaías diz no capítulo 8, versículo 13 do seu livro, quando ele diz, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Nós entendemos assim que em meio ao sofrimento, meus irmãos, o crente deve se atentar ao bom testemunho voltado à evangelização. O tempo de dor e de sofrimento não é um tempo de escondermos aquele a quem nós servimos, mas é um tempo de testemunhar ao mundo que carece de esperança, de que há uma esperança que é muito maior do que toda a dor que passamos, por mais profunda que ela possa ser. O que Pedro nos ensina nos versículos 16 e 17, é que o cristão deve aprender que não está nessa vida para ganhar discussões meramente ditas, mas para ganhar almas para Cristo, mas para testemunhar, para pregar o Evangelho. É por isso que ele diz que o nosso testemunho, a nossa defesa da fé deve ser de forma mansa, porque tem como objetivo não ganhar discussão, não destruir os argumentos falaciosos, mas é alcançar vidas para Cristo Jesus. O cristão perseguido, lembre-se, esse contexto não é um contexto confortável como o nosso. O cristão perseguido, vendo sua família correr riscos, pode facilmente querer agir pelo impulso, com raiva, mas Pedro indica que o testemunho nosso precisa ser com mansidão, até porque nós não somos frutos do meio do qual nós vivemos. E assim nós chegamos ao fim da primeira parte do texto lido. Pedro nos mostra marcas do cristão em meio ao sofrimento injusto por Cristo que muitas vezes nós passamos. Pedro indica que as marcas do cristão em meio à dor, da perseguição, são o contínuo bem que fazemos, ou seja, a obediência ao Senhor. As dores, elas não são subterfúgios, não explicam as nossas más atitudes. Nós precisamos continuar obedientes em meio às dores.
a certeza da alegria do Senhor, que é muito maior do que as dores, e o bom testemunho visando a evangelização. Mas para pensar aqui comigo. Pensa que você foi expulso da sua casa, separado de sua família. Os seus filhos correm risco de vida. Tudo isso porque as autoridades dizem: você não pode adorar ao Senhor. Negue o seu Deus. Abandone a sua fé. Convenhamos que essa é uma situação muito difícil para se viver. Quantos de nós pode dizer: eu teria condição de fazer tudo isso? Quantos de nós poderiam dizer: até aqui está tudo bem? Se a minha família corresse risco, se os meus filhos estivessem presos, se eu estivesse correndo para manter a minha vida, eu ainda assim faria tudo isso. Quantos de nós poderia falar isso sinceramente no coração? É impossível. Nós não temos essa força. Não existe como nós, em nossas próprias fragilidades, em nossas dores profundas, nesse mundo que vivemos, não tem como cumprir essas verdades. Ainda mais quando nós pensamos que as dores, que o sofrimento é causado única e exclusivamente por causa do pecado, da rebeldia humana contra Deus que contaminou toda a criação, levando a uma situação caótica. Só há sofrimento porque há pecado no mundo. E a Bíblia é muito clara quando ela diz que o ser humano não pode lidar com o pecado. O ser humano não tem como mudar a situação de pecado do seu coração, do outro. Logo, sendo muito sinceros, nós chegamos à conclusão, se a gente parar no versículo 17, que não tem como deixar de sofrer, que não tem como viver desse jeito. Mas Pedro começa a mostrar no versículo 18, que a chave para se viver em um mundo de dor e sofrimento não é encontrar forças dentro de cada coração, mas é olhar para Jesus como um Senhor, como o Deus que sofreu, mas que venceu a morte, para que todos aqueles que o confessam como Salvador aprendam que Ele é o Deus supremo, em poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Pedro começa no versículo 18 a chamar a atenção de seus leitores para a morte substitutiva de Jesus. Ele morreu de uma única vez pelos pecados para conduzir-vos a Deus. A morte, o preço que era para ser pago por todos os filhos de Deus, foi pago por Jesus. O que nós temos aqui é a certeza de que nós servimos a um Deus que escolheu sofrer, que escolheu passar pelo sofrimento para mostrar e para garantir a todos os seus filhos de que não há possibilidade de vivermos em um mundo mau, em um mundo de dor, em um mundo de sofrimento e vencer se não for através dele, se não for por ele, se não for por meio dele, porque ele, de uma única vez, pelos pecados, morreu em nosso lugar. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Meu irmão e minha irmã, se você corre em direção oposta ao sofrimento, se você quer parar de sofrer, mas ainda faz isso pelas suas próprias forças, eu tenho uma péssima notícia para te dar: você nunca vai parar de sofrer. Mas é porque Jesus, o nosso Senhor, escolheu sofrer, e não somente sofrer, mas venceu a morte, o maior dor que o ser humano poderia enfrentar, não só a morte física, mas a eterna, a espiritual. Porque Jesus fez isso,
eu e você podemos olhar para o mundo, olhar para o sofrimento e saber que nele é possível vencer. O que Pedro está dizendo aqui também é que nós não sofremos, nós não acreditamos que para agradar a Deus nós precisamos sofrer muito. Sabe, aquele tipo de pensamento como se, eu estou sofrendo muito, mas é para pagar por aquilo que eu fiz errado. Quando Pedro diz, olha, Jesus morreu uma única vez, ele está dizendo, não existe outro sacrifício. Não existe mais nada que seja preciso para agradar a Deus, porque Jesus, o justo, morreu no lugar dos injustos. Jesus, como homem, ao morrer na cruz, não morre pelos seus próprios pecados, mas morre substituindo aqueles que deveriam morrer. Mas Pedro também nos mostra, no versículo 19, que Cristo, que Jesus ao morrer e ressuscitar, ele vai em espírito até as regiões espirituais, onde estão os seres angelicais, e proclama a sua vitória entre eles. Assim, a consequência disso é que Jesus, tendo ele mesmo proclamado a sua vitória contra o pecado e a morte, submete todas as criaturas espirituais ao seu domínio, como soberano celestial. Isso pode ser um pouco difícil da gente entender, mas o que esse texto, em resumo, diz é que a partir de Jesus vencer a morte, demônios são sujeitos à sua autoridade. Não há entre os filhos de Deus possibilidade de que uma opressão, de que uma possessão demoníaca permaneça diante do nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, se entre nós existe alguém que hoje sofre por algum ataque satânico, demoníaco, em nome de Jesus, que isso pare agora. Jesus vai até as regiões celestiais e diz, e proclama, eu venci. Lutero tem uma frase muito conhecida, que diz, olha, até o diabo é o diabo de Deus. É como se todas os espíritos malignos, demoníacos, dos mais fracos aos mais fortes, todos eles estivessem ainda em ação, só que dentro de uma coleira, que eles só vão até onde Deus quer, e eles voltam. Eles só atingem o que Deus permite, mas voltam, porque em nome de Jesus, todos eles estão sujeitos a essa autoridade. Mas Pedro também termina, ele continua, e ele mostra que Jesus não permaneceu morto, que o soberano celestial, ele não permaneceu morto, mas ressuscitou e traz com ele a salvação de morte de todos aqueles que creem nele. Se Jesus estivesse ainda morto, a salvação seria impossível. Mas Jesus, quando ressuscita, quando vence a morte, quando declara aos espíritos imundos, eu venci, ele está dando um fim à maldição do pecado. Ele está pagando todo o preço, mas mais do que isso, ele está pondo um fim na maldição sobre todos os seus filhos, sobre o domínio da morte. Todos aqueles que se submetem ao seu senhorio estão livres. Mas Pedro, no fim, mostra que Jesus Cristo, quando sobe aos céus, é colocado à direita de Deus o Pai. Um lugar que significa muito mais do que um lugar físico, mas um lugar de autoridade e poder.
mostrando que o Deus que sofreu, que o Deus que se humilhou, que o Deus que morreu, não para aí. O caminho de humilhação e sofrimento de Jesus é um caminho que chega no fim, na sua exaltação, acima de qualquer outro nome na terra. Jesus recebe sobre si, do próprio Deus, toda a autoridade, domínio e poder. É por isso que nós cantamos: Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo. Jesus recebe isso do próprio Deus. Assim a gente chega ao fim do nosso texto. E eu gosto sempre de fazer a mesma pergunta no final dos sermões: o que tudo isso tem a ver comigo e com você? Vocês lembram o tema do nosso sermão? O que nós aprendemos com o sofrimento? Olhar para a obra de Jesus Cristo é reconhecer que, para o cristão, a dor pode ser recebida sobre outra ótica. De que, independente de vivermos em um mundo mau, a palavra de Deus é muito clara de que aqueles que chegam diante do Senhor, esses nascem de novo, esses têm outra ótica, estes têm uma mente renovada. As marcas do cristão, coerentes com a sua fé, lembram? Perseguição do bem, alegria em meio à dor, testemunho visando a evangelização. As marcas do crente em meio ao sofrimento só podem ser vividas com sucesso quando a cruz de Cristo redefine a nossa vida como um todo, inclusive a nossa perspectiva acerca da dor, acerca do sofrimento. Quando Pedro, então, apresenta que o crente persegue o bem, que o crente não é um fruto do meio, que o crente não paga mal com mal, mas quando persegue o bem, ele recebe perseguição em troca. Quando ele mostra essa realidade, ele mostra que Jesus Cristo morre no lugar dos crentes, para que estes, ainda que enfrentando a morte, sejam vivificados em espírito. O que Pedro está nos ensinando, em primeiro lugar, sobre o tema da noite, é que um ambiente de dor e de sofrimento não define quem nós somos. A nossa identidade está em Cristo Jesus, que derrotou a morte, pagou o preço do pecado e nos torna justos como Ele. Querido, eu não tenho dúvidas de que você passa por dor. Eu não tenho dúvidas de que as suas dores são muito profundas, muitas das vezes. Mas a palavra de Deus nos mostra que a dor que enfrentamos, por mais profunda que possa ser, não define quem eu e você somos. O seu casamento, a sua família, a sua vida com Deus, nada disso precisa ser definida pelas suas dores, pelas suas crises, pelas angústias que enchem a sua mente de mentira. Nós sabemos o quão dura a vida pode ser, mas nós não acreditamos que nós somos um produto do meio. Nós não acreditamos que as situações contrárias, passadas e presentes, definem o nosso presente e o nosso futuro. Cristo, de uma vez por todas, morreu e nos ensina que o seu sofrimento, mas a sua vitória, nos concede uma nova identidade. Se você é um filho de Deus, a sua dor não define quem você é. Você está liberto, em nome de Jesus, daquilo que as suas dores, daquilo que as suas angústias continuam a martelar na sua mente e no seu coração, que você é. Cristo nos libertou.
Mas, em segundo lugar, quando Pedro nos lembra acerca da alegria em meio à dor, e traz consigo aquele ensinamento de que quando Jesus ressuscita, Ele proclama a sua autoridade diante de tudo, diante de todos os seres celestiais e demoníacos. Ele está nos ensinando, em segundo lugar, que o cristão aprende em meio ao sofrimento, que por mais que a dor seja profunda aqui na terra, não se compara com a vitória de Cristo Jesus. A nossa dor é temporária. O nosso sofrimento está acabando. Toda dor, toda angústia um dia findará, porque Jesus proclama diante de todos os seres, diante de todos os demônios, que Ele é o Senhor. E a Bíblia nos diz que aquele Cordeiro, Jesus Cristo, que foi morto, mas tornou a viver, este Rei está voltando. E Ele garante alegria e salvação eterna àqueles que são seus. Talvez, por causa das suas angústias, os seus olhos estejam fechados para o futuro glorioso que está para chegar. Mas eu quero te lembrar que para o cristão, nós aprendemos que em meio ao sofrimento, há uma certeza de alegria e salvação eterna para os filhos de Deus que hoje choram. As nossas lágrimas serão trocadas por sorrisos de alegria. O Rei Supremo está chegando e a nossa dor acabará. Mas por fim, Pedro nos ensina que em meio ao sofrimento, quando ele diz que o crente deve testemunhar com mansidão, com temor e com boa consciência, e ele termina dizendo que Cristo é aquele que salva. O que ele está mostrando aqui é que e ensinando, em terceiro lugar, é que o sofrimento do ser humano não pode impedir o agir de Deus em favor dos seus filhos. Deus não está calado. Deus permanece agindo. Deus não foi pego de surpresa, nunca e nunca será pego. Ele é o soberano da história. Ele escreve a história. Deus não está encurralado pelas filosofias humanas que declaram que Ele não existe. Antes, a sua verdade continua sendo única e absoluta. A todos nós que sofremos e que entendemos que precisamos testemunhar, precisamos aprender que Deus continua agindo por meio de nós, em meio à dor, em meio ao sofrimento, bem como age quando tudo vai bem. Esteja preparado, preparada. Esteja atento às oportunidades de testemunhar o agir, o poder de Deus em meio às dores. Porque Cristo continua sendo o único que salva. Porque Ele venceu a morte. É que nós declaramos que a nossa dor pode se tornar uma oportunidade de glorificação de Seu nome. Fica para nós, então, essas verdades. Milhares de anos depois de Pedro escrever essa carta, ainda hoje é certo que nós passaremos por dificuldades, por perseguições injustas, por aflição, por angústia, por dores. E talvez, iludidos pelas narrativas do mundo, às vezes a gente quer sair dessas dores pelas nossas próprias forças. Mas o que Pedro nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina através de Pedro, é que é somente ao olharmos para Cristo, é que podemos aprender verdades acerca do sofrimento que passamos.
Eu não sei qual é a sua realidade. Mas o fato é que Cristo, ao morrer, ao declarar vitória, ao ressuscitar e ao ser colocado à direita de Deus, Cristo abre um caminho para todos aqueles que creem em seu nome serem participantes da sua vida, da sua natureza. Só existe saída ao sofrimento quando nós olhamos para aquele que venceu o sofrimento. Só existe esperança em meio à dor quando nós tomamos posse daquilo que aquele que enfrentou, mas venceu a dor, conquistou em nosso lugar. Se você ainda não conhece o Filho de Deus que morreu, mas morreu, mas ressuscitou, e hoje está vivo, esse Deus diz a mim e a você pela sua palavra, que todos aqueles que o confessarem diante dos homens, Ele mesmo, diante do Pai, confessará que são os seus filhos. A salvação em Jesus Cristo, a saída para o sofrimento em Jesus Cristo, um sofrimento muito maior do que esse que nós vivemos, de luto. O maior sofrimento que nós passamos é a rebeldia contra Deus, é o afastamento eterno de Deus. Por isso eu quero dizer a todos vocês que a palavra de Deus nos mostra que em Jesus Cristo nós aprendemos a lidar com a dor e sofrimento, mas muito mais do que isso. Nós aprendemos que há um Deus que nos salva da dor e do sofrimento. Que Ele nos abençoe. E que lembremos sempre que o sofrimento não define quem nós somos, porque nós somos feitos filhos de Deus. Que o sofrimento, por mais duro que seja, não se compara à alegria da salvação, e que o sofrimento não limita a ação de Deus entre nós, na dor ou na bonança, que sejamos aqueles que continuam a glorificar o nome do nosso Senhor, que morreu, mas ressuscitou. Eu quero orar com você. Nós estamos diante da mesa do Senhor hoje, estaremos diante da mesa do Senhor. E cremos que o Senhor espiritualmente estará presente entre nós. Foi por causa do seu sofrimento que hoje podemos olhar para a vida com esperança. Quero orar com você. Senhor Deus, muitas vezes é tão difícil a gente enfrentar dores. Muitas vezes o Senhor bem sabe que as angústias tiram a paz do nosso coração. E que tentamos, não poucas vezes, a lidar com elas pelas nossas próprias forças. Mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa as nossas próprias forças. Muito obrigado porque a Tua palavra nos mostra que em Jesus é possível termos esperança em meio à dor. Senhor, nos ajuda a olhar para Jesus Cristo, o nosso Senhor, e reconhecer que na sua vitória existe salvação. Não deixe, ó Deus, que nós sejamos identificados pelas nossas dores e lutas, mas que nasçamos de novo, e assim sejamos teus filhos. Senhor, nós te pedimos que o Senhor não nos permitas perder a alegria em meio à dor, mas que esperemos a Tua volta com alegria. Encha-nos de alegria na salvação que há em Ti.
e te pedimos que o Senhor nos ajude a testemunhar com fidelidade a tua salvação. Não permita que as perseguições às nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos façam com que a gente tenha medo e deixe de testemunhar a tua verdade. Cubra-nos de unção e sabedoria, e que em meio à dor o Senhor nos use para sermos instrumentos teus para proclamar o Evangelho àqueles que não te conhecem. Obrigado porque o teu sofrimento e a tua vitória são a porta de entrada da nossa vitória, e é em Jesus que nós oramos. Amém. Que o Senhor nos abençoe em meio a esse mundo de tanto sofrimento.